Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Peter Ligrando e começa agora mais uma edição do Memória BC, transmitido simultaneamente aqui pela rádio e pela TV Câmara. Esse programa que tem como objetivo retratar um pouco da história daqueles que marcaram época e continuam escrevendo também a história dessa nossa linda cidade aqui de Balneário Camboriú. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o arquiteto Erasmo Furtado, que com certeza tem muita história para contar para a gente. Erasmo, seja bem-vindo aqui, é um prazer te receber aqui no estúdio da Câmara, tudo bem? Eu agradeço o convite, né? Especial de um amigo fraterno, e para a gente contar um pouquinho desses anos que aconteceram nas nossas vidas aqui em Balneário Camboriú, cidade que me acolheu muito bem e que eu formei a minha família aqui, que está todo mundo feliz, né? E a cidade nos proporcionando todos aqueles desejos e a qualidade de vida que a gente buscava. Legal, vamos contar um pouquinho do início, né, Erasmo? Que a intenção é deixar esse programa marcado na história. O senhor nasceu aonde? Como é que foi a sua vinda depois a Balneário Camboriú? Conta pra gente. Eu nasci em Lages, né? Cidade famosa. Serra Catarinense. Fui estudar no Rio de Janeiro, me formei no Rio de Janeiro, e o nosso comum amigo Narbal Andrade de Souza, o Duca, fez um convite. Na época ele estava iniciando a construção civil e me convidou para vir ajudar a trabalhar junto à sua empresa, né? Isso após formado ou antes? Depois de formado. Depois de formado, logo depois. Em 1982, eu comecei a trabalhar com o Duca, com o Narbal, e a cidade naquele tempo era menor, né, bem menor, situação que a gente conhecia todo mundo, e nós fomos crescendo junto com o desenvolvimento da cidade profissionalmente, né? Então esse é o histórico da chegada aqui em 1982. Que legal, veio com um grande pioneiro e um grande nome, né, que hoje é muito lembrado, o Dr. Narbal. Ah, né? Sim, ele é muito um grande empreendedor, é um amigo leal, fraterno, e que a gente desenvolveu grandes desafios e grandes conquistas, né? Que os anos foram passando, mas a gente procurou fazer o que a gente podia de melhor. Dr. Narbal, que também é lagiano, né? Sim. Ele veio para cá antes ou depois de você? Ele veio antes de mim. Ele veio antes de mim. Veio um pouco antes, alguns anos antes, né? E aí ele resolveu entrar no ramo da construção civil. Já tinha até iniciado quando surgiu o convite que eu viesse trabalhar com ele. E aí, assim aconteceu. Em meados de 82, eu comecei a atuar aqui na região. Que legal. E como é que foi a ida para a arquitetura? Porque isso foi lá em Lages ainda, né? Desde pequeno já surgiu esse desejo pela arquitetura? Como é que foi, Erasmo? Assim, foi assim, em função de um grande amigo do meu pai, que era um famoso arquiteto, Clóvis Guiores, que inclusive eu trabalhei com ele como estudante, né, como estagiário, e eu fui me envolvendo. Sim. E gostei da profissão, porque a arquitetura ela não é somente a parte artística dela, a parte de criatividade, e sim também na área de planejamento e gestão, que é o que atualmente eu faço, né? E que então existe essa formação de organizar cronogramas de obra, de fazer a gestão em si da produção das obras, né? Aí você estudou no Rio de Janeiro, No Rio de Janeiro, me formei no Rio de Janeiro. Comecei em Porto Alegre e terminei o curso no Rio de Janeiro. Certo. E assim que voltou então para Lages, já recebeu o convite? Não. Eu estava atuando já profissionalmente no Rio de Janeiro. Estava atuando lá. Exatamente. E com 3 filhos, a minha esposa é do Sul. E ela sempre quis voltar, porque o Rio de Janeiro é uma cidade grande, tudo mais. Constituiu a família no Rio ou em... Como é que foi? No Rio de Janeiro. O casamento foi lá? Não, o casamento foi no Sul, depois eu fui para lá. E depois foi morar para lá. E lá os filhos nasceram lá? Nasceram lá os filhos e eles vieram para cá pequenos, né? Os 3? Os 3. E aí, então,
A minha família toda adorou Balneário Camboriú. Eu já frequentava Balneário Camboriú como criança, adolescente, em função de apartamento dos meus pais aqui, né? E aí eu sempre disse que se tivesse que voltar para o sul seria Balneário Camboriú. E veio. Só não imaginava que ela ia crescer tanto, né? Tão rápido, né? Mas então, vamos falar exatamente sobre isso. Porque você chegou aqui em 82. 82. Exato. A cidade, com certeza, era outra, né? Exatamente. Eu me lembro bem que na construção civil a gente sabia, literalmente, em que andar que os nossos concorrentes estavam trabalhando, qual é o tipo de apartamento que estava sendo produzido. Existia uma associação dos construtores, ainda não era sindicato. O sindicato, até eu participei da formação dele, né? Da mudança estatutária. E então a gente é como se fosse uma família, né? Da construção civil. Depois a cidade cresceu e hoje é um mundo de concorrência muito grande, etc. Né? E a gente sempre quis o melhor para a cidade, dentro daquilo que era possível contribuir, se contribuiu, né? Eu me lembro que na gestão que eu fui presidente do Sindicato da Construção, do Sinduscom, nós abrimos na minha gestão a primeira escola, a construção da escola da construção civil, e a formação da primeira turma de mulheres na construção civil, né? Uma coisa muito gratificante. Isso foi na sua gestão? Na minha gestão. Na minha gestão também nós fizemos convênios com laboratórios médicos, enfim, e prestamos bastante serviço na época, que formou uma estrutura maior para o sindicato, né? Consegue relembrar um pouquinho das edificações daquela época, Erasmo? Eu acredito que hoje, né, tem prédios enormes, construções magníficas aqui, mas antigamente não era assim, Balneário Camboriú, né? Na real, as construções na época eram poucos arquitetos que atuavam aqui na cidade, e as construções elas tinham uma tipologia mais retilíneas, eram obras mais singelas, né? E à medida que foi se introduzindo a arquitetura, não só comigo, mas com outros que já estavam aqui, o papel do arquiteto foi se difundindo mais e tornou mais atrativas as obras, né? Com uma qualidade melhor de tecnologia, né? E Balneário Camboriú está na frente. Se destaca, né? Se destaca. Os prédios são arrojados, chama atenção, enfim, a verticalidade dela, por um lado, alguns não concordam, mas é um atrativo, né? É como se fosse uma grande cidade mundial. Hoje, inclusive, Dubai, recebendo grandes nomes, né? Como Lamborghini, enfim, outros, Pininfarina, escritórios gigantes de arquitetura, vindo a Balneário Camboriú e deixando um pouco da sua história aqui também. Na real, quando eu comecei a atuar aqui, ela já era pujante. Claro que uma menor proporção. Naqueles idos se demorava alguns meses até para vender um apartamento, né? Hoje a dinâmica é outra, em termos de volume de venda, de atratividade, né? E também do conceito de valorização desses investimentos que são feitos aqui, né? As pessoas que têm capacidade financeira de investir no patrimônio, gosto de investir aqui, que é rentável, né? Valoriza, altíssimos, claro, né? Aqui hoje o imóvel em Balneário Camboriú valorizou muito. Um dos preços de metro quadrado mais elevados do Brasil, né? E não é à toa. Então isso está aliado à qualidade de vida e às condições que a cidade oferece para isso acontecer, né? Com certeza. Agora vamos fazer um contraponto. Como é que era lá no começo? Consegue lembrar de valores, quanto que era para comprar um apartamento em Balneário Camboriú? Puxa, não recordo muito, mas... Porque com certeza é bem diferente de hoje, né? E quem comprou naquela época, né, investiu muito bem aqui em Balneário. Eu sempre falo que se bem que o terreno, a terra, ela de certa forma sempre foi cara. Já nos idos que eu vim para cá, as permutas já existiam.
e as pessoas permuta, vou te dar meu terreno, você constrói e me dá um apartamento. Né? Claro que hoje os valores de permuta são bem mais elevados, né? E que isso condiciona que as construtoras façam apartamentos de alto valor agregado para poder suportar o custo da terra também, né? Sim. Então é uma equação em que tem que oferecer qualidade para esses grandes investidores poderem comprar, né? Esses compradores potenciais. E é uma matriz econômica ainda mais importante da nossa cidade, em que gera muitos empregos, né? Sem dúvida. É um carro-chefe aqui em Balneário Camboriú, exatamente, né? Junto com o turismo, a construção civil. E né? acontece também muito interessante no aspecto de custo e de mão de obra, é que nos idos passados, os funcionários das obras tinham um determinado padrão. Sim. E hoje, com as novas gerações e que têm mais ambiciosas, né? Mais preparadas para ganhar dinheiro, torna com que esses profissionais anseio também ganhar dinheiro, claro. Então os valores todos vão... E ganham, inclusive. E é justo, né? As pessoas têm o direito de ganhar dinheiro. Nem imaginam, né, Erasmo, mas um profissional hoje em Balneário Camboriú, um bom profissional, ele ganha um bom recurso. Ganha. E esses profissionais jovens que são habilidosos, que são um bom gesseiro, um bom marceneiro, um excelente eletricista, ganham um bom dinheiro. Claro. Muito mais do que às vezes as pessoas imaginam, exatamente. Né? Quando você ganha, 10, 15 mil, cai de qualidade de costas. Não, você não acredita. Na construção civil, exatamente. É possível. Um bom pintor, etc. Né? Então eles ganham muito. Eles ganham muito bem. Claro, com certeza. E pelo talento também que tem, né? Exato. E Balneário Camboriú tem essa qualidade de que é um ponto de referência de qualidade de mão de obra. Isso aí é fundamental falar, né? Sem dúvida. Tanto na engenharia, em toda a cadeia produtiva, né? Nós vamos continuar vendo cada vez mais prédios, né? É óbvio que vai se estender para outra região, claro, né? Claro. Mas é um grande complexo urbanístico. Sem dúvida. Erasmo, consegue lembrar do primeiro prédio? Primeira edificação? Deve ter sido junto com o Duca, então, né? Foi com o Duca. O primeiro prédio eu vim para ajudar ao edifício Naviraí. Eu me lembro que na época era difícil de ter um gesseiro mais qualificado, né? Que nós trouxemos, inclusive, de fora para cá para poder trabalhar. Depois nós fizemos dentro da empresa marcenaria própria, toda uma estrutura verticalizada, né? Que hoje não se justifica mais. Hoje você passa a mão no telefone e chama um terceirizado que vai te atender, né? Então é uma coordenação de terceirizados que se trabalha hoje. Mas na época nós fazíamos literalmente tudo. Tinha que fazer tudo na época. Todas as atividades. E se imaginava a cidade desse tamanho, Erasmo? Como é que vocês pensavam na época Balneário Camboriú? Porque com certeza não tinha tantos prédios, né? Sem dúvida não tinha. Questão de avenidas, enfim. Como presidente até do Sinduscom, já se discutia isso na época? Pô, a cidade vai explodir, a gente tem que pensar a cidade para o futuro. Já se discutia, mas assim, sem demérito a nenhuma das administrações que atuaram, que estão atuando, a máquina pública ela não tem a velocidade de decisão e de rapidez, né? A velocidade de decisão para fazer com que urbanisticamente e a infraestrutura necessária para a cidade, que ela tenha condições de acompanhar o desenvolvimento da iniciativa privada, né? Existem muitas parcerias público-privada hoje em dia, mas o poder público tem que se abrir mais para que a iniciativa privada ajude mais a desenvolver a cidade com concessões, etc., que a gente tem visto por aí, né? Até porque pode contribuir muito. Pode, né? Um dos caos que está acontecendo na cidade, apesar dos esforços empreendidos para que se abrisse mais as avenidas, né? Precisa ter um sistema de transporte público adequado. Esse é o grande problema. E ninguém está tendo coragem de botar a mão e resolver. Essa é a realidade, né? Estacionamentos. É um outro grande problema também. E prédio para tudo que é lado, vai estacionar onde? Exatamente. Então tem que incentivar o estacionamento público, né? Tem algumas cidades que a gente conhece que nas próprias praças são
cavados os subsolos e são feitos estacionamentos públicos. Poderia perfeitamente ser feito em áreas que sejam favoráveis para isso, por causa de lençol freático, etc., né? Mas isso é uma realidade em outras cidades e que Balneário Camboriú não vai escapar desse tipo de solução, né? O transporte público é um monotrilho, que várias cidades têm há muitos anos na Europa, é uma coisa simples de fazer, né? Então, isso seriam coisas que poderia o poder público se abrir para a iniciativa privada, executar e ganhar seu dinheiro também e favorecer o uso do público, né? Legal. Gente, nós estamos entrevistando o Erasmo Furtado, ele que é arquiteto, tem muita história para contar, e nós estamos falando dessa parceria público-privado. O Erasmo que também deu uma passadinha pelo público, né? A gente vai saber como é que foi essa passagem dele depois do intervalo. Segura aí que a gente volta já. Você está acompanhando o Memória BC. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Aí eu vi vantagem, meu rolê é só sucesso. No cinema, no teatro, pago meia no ingresso. Aí eu vi vantagem, no busão curti viagem. Eu fui pra outro estado, não paguei pela passagem. Aí eu vi vantagem. O ID Jovem leva você a eventos e viagens interestaduais com descontos de até 100%. Tem entre 15 e 29 anos? Tem um número NIS? Então é só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e sair usando. ID Jovem. Aí eu vi vantagem. Governo Federal, ordem e progresso. Ter um bichinho é o sonho de muita gente. Mas antes de levar um animal para casa, pense. Cães e gatos vivem em média de 10 a 15 anos e precisam de cuidados especiais, abrigo, alimentação, serviços médicos. Você tem tempo para passear e dar atenção para o novo amigo durante toda a vida dele? Pense nisso e seja responsável. Uma campanha do GEDA, Grupo Especial de Defesa dos Direitos dos Animais. Você está acompanhando o Memória BC. De volta com o Memória BC de hoje, programa esse que é sempre reprisado aqui na TV e na Rádio Câmara todas as segundas, quintas e sextas às 8 horas da noite. Esse programa que nós estamos gravando hoje aqui, hoje é dia 25 de novembro e eu estou entrevistando o Erasmo Furtado, ele é arquiteto. No início aqui do nosso primeiro bloco, falamos bastante um pouco sobre a sua história, sua trajetória, terminamos falando sobre a parceria público-privada. Você também deu uma passadinha pelo público, né, Erasmo? Como é que foi essa passagem? Conta pra gente. Foi uma experiência maravilhosa porque eu fui convidado para ser secretário de planejamento da cidade de Camboriú e foi muito gratificante, porque quando a gente assumiu a função, eu percebi que o município de Camboriú ele não tinha dívidas nenhuma, ele era um cadastro positivo, tinha várias e várias emendas parlamentares e convênios represados sem ter os projetos para buscar esse dinheiro, né? E nós desenvolvemos esse trabalho e eu sempre comento, não atualmente, mas até um tempo atrás, muitas coisas que foram pavimentadas, algumas coisas que foram realizadas por governos após a nossa saída, ainda eram resultado daquele fruto, daqueles recursos que nós fomos atrás e fomos buscar. Aprendi bastante, foram feitas grandes amizades fraternas lá em Camboriú e a gente percebeu como é importante você como cidadão
igual a todos os outros, de você poder contribuir com aquilo que você aprendeu e de você favorecer os menos favorecidos, claro, né? E você prestigiar... E ir para o outro lado também, né, Erasmo? Exatamente. Às vezes as pessoas têm uma visão do público, mas nunca foi um gestor público para saber também exato. as dificuldades. E outra coisa também que ficou claro para mim, é que daquelas pessoas que eu convivi do funcionalismo público, eles trabalhavam muito, trabalhavam bastante, porque o processo todo exige aquela intensidade de trabalho, né? Então foi muito gratificante ter participado daquele período. Foi um período curto, né? Mas que eu absorvi muitas coisas, aprendi, ensinei também. Bacana. Mas foi muito bacana. Que legal. Mas a toda clara, a sua trajetória foi fundamentada aí no privado, né? Sim, no privado. Você falou de um grande amigo que te trouxe para cá, que foi o Dr. Narbal, né? Uma grande pessoa, mas acho que você também tem um outro grande amigo que é o James Almeida, né? Tem. Que é da rede Almeida Júnior, exato. dos shoppings, e acho que aí tem muita história para contar para gente, né? O Jaime, eu conheço ele há muitos anos, antes mesmo de ele ter entrado na área de shopping. Ele já era um corretor profissional e nós já tínhamos uma relação antes de ele, inclusive, ser corretor, né? E quando ele surgiu a ideia de ele fazer o shopping aqui em Balneário Camboriú, ele me convidou para ajudar e eu prontamente aceitei, que era um novo desafio. E foi uma parceria muito bacana, que perdura até hoje. A gente tem um bom relacionamento pessoal e também profissional. E foi interessante, porque na época poucas pessoas acreditavam de que o shopping, o Balneário Camboriú Shopping, pudesse ser tão pujante, porque o comércio todo era centralizado na Avenida Brasil. Na Avenida Brasil. E eu recordo que ele reclamava comigo que precisava que o circuito do Bom Din-Din fizesse a passagem pelo Balneário Camboriú para oxigenar o movimento, né? Mas foi um equipamento de alto sucesso. Com certeza. Trouxe um grande desenvolvimento para cá. Um grande desenvolvimento para toda esta região aqui. E ele é um visionário, acreditou, um empreendedor de mão cheia, acertou em cheio a lançar o prédio aqui. No começo foi difícil. Você participou de todo, desde o início do shopping? Desde os primeiros detalhes? Desde o primeiro movimento, desde a terraplanagem, da abertura da avenida, né? Na época o prefeito era o Rubens Espenal, contribuiu muito para o sucesso do empreendimento, a Avenida das Flores, o próprio Leonel Pavan também, né? Então foram energias positivas que aconteceram, né? E é como o Jaime sempre fala, é um equipamento privado de alma pública. É o mesmo equipamento que agora eu tive o prazer de participar, que está terminando, que é o Aquário. O Aquário. É um equipamento privado, mas ele vai ser de uso público, vai pertencer à comunidade, né, no seu uso, né? Sim. São instrumentos que ficam aqui, né? Exatamente. O shopping, por exemplo, eu sei, tem até projeto, pode até confirmar, que talvez vão até fazer outro andar, ou aumentar um pouco mais, confirma isso? Exatamente, confirmo. Essa é a intenção de fazer, cabe, né? Tem mercado para isso, né? E hoje as pessoas precisam dessas atratividades, né? Na verdade, é um ponto de serviço, né? de oferta de serviço, em que as pessoas vão buscar as suas atividades, banco, lotérica, comprar as coisas, enfim, né? Além do shopping aqui de Balneário, você ajudou a contribuir com quantos outros, assim? Você acha que Lages participou também, né? A primeira atividade de shopping que eu desenvolvi foi junto ao falecido Joel Pires, né? Sim. Que foi no centro da cidade e que era um shopping menor. Foi a primeira escada rolante da cidade, foi muito interessante quando se instalou, que as pessoas não conheciam ir lá visitar e tal, né? Depois surgiu o shopping da Almeida Júnior, depois eu fiz Chapecó, fiz Lages, foi feito o shopping de Joinville, mais um em Blumenau, mais um grande lá no litoral, na Palhoça, que é o shopping Via Catarina. Continente, né? Não, Via Catarina. Via Catarina. O Continente não foi com a minha administração. Mas é do grupo, né? É do grupo Almeida Júnior. Então tem uma série de resultados desse trabalho. Um dos trabalhos muito interessantes que aconteceu
foi a gestão da fábrica da BMW, que em Araquari, que nós começamos desde o início da terraplanagem, logo depois que terminou a terraplanagem. Participou ativamente também da vida da BMW. A minha gerenciadora fez a contribuição, junto com a nossa engenharia, da fábrica da BMW. Foi também um grande aprendizado, foi uma atividade completamente diferente, que é a indústria. Os alemães têm muito a ensinar, né? Outro nível, e foi uma grande conquista para Santa Catarina. Foi. Aquela região e o estado vivem um outro momento. Exatamente. Então, assim, cada vez mais as cidades vão crescer, cada vez mais Balneário Camboriú, em especial, cresce. Itajaí é uma cidade que de vez em quando eu atuo, que eu vejo com um grande potencial de crescimento, a cidade de Itajaí, né? E Balneário Camboriú, eu tenho certeza que nós vamos ter grandes empreendimentos para frente, né? E você falou dessa questão da gerenciadora, né? Hoje eu vejo o senhor trabalhando com a família, bem envolvida, a Karina, sua filha, inclusive, também, arquiteta. Exato. O que isso significa para o senhor? A gerenciadora, ela é, na essência dela, uma prestadora de serviço. As empresas e os próprios clientes, eles precisam de alguém que administre e faça a gestão de A a Z, que eu digo, né? Então, na escolha dos fornecedores, na compra dos seus materiais, no cronograma específico, né? Nas metas das obras, né? Em que a gerenciadora tem que administrar e tem que gerenciar até o cliente. Sim. Para que ele se adapte naquelas regras necessárias para ter um bom resultado do seu investimento, da sua obra, né? E através dela foram várias obras. Exato. E temos gerado bastante oportunidade para os jovens engenheiros, jovens mestres de obra, essa escolinha toda, que ela é muito gratificante para a gente. Né? É um momento novo, tu pode dizer assim? Tua fase? Assim? É um momento novo que eu tenho incentivado bastante, tenho investido nessa empresa já há alguns anos, né? E ela tem dado bastante frutos. A gente tem trabalhado em São Paulo, Paraná, né? Então a gente desenvolve várias obras aí sempre que somos convidados. Vamos citar algumas aqui, Balneário Camboriú, Burger King, né? Burger King é um grande exemplo, né? Exato. Tem construído, tanto aquele aqui da Avenida do Estado, acho que foi, da Avenida do Brasil. Agora nós estamos fazendo uma pequena unidade ali no Shopping Atlântico, mais uma lá no outlet do município ali de Porto Belo, aquele primeiro. Curitiba, a gente tem feito algumas dessas unidades há alguns anos a gente faz, né? Esse é um segmento, é um setor da minha empresa que atende especificamente a área de fast foods. Que legal, que bacana. Entre outros também, que eu sei que vocês também fizeram já nesse ramo, né? Mas eu ia voltar no assunto da família. Tá. Trabalhar com a família. É legal. Como é que é? Dá umas brigas de vez em quando, assim, mas é sempre no bom sentido, né? Sempre com o objetivo do resultado para todo mundo, né? Não é fácil trabalhar em família. Tem que ter toda um jogo de cintura aqui, exato, saber diferenciar o pai Dizem que eu sou um pouco exigente, né? Agora está o meu neto que está se formando em engenharia, né? E tem uma neta também que está se formando em administração, que eu espero que eles sigam essa trajetória, né? E que façam essa empresa sobreviver ao longo dos anos, né? Essa é a ideia. Com certeza, né? Passando de gerações, exatamente, né? Erasmo, antes da gente terminar, pensar um pouco Balneário Camboriú no futuro, como é que você vê a nossa cidade, como é que você imagina ainda Balneário Camboriú daqui para frente, para os próximos anos, como um grande arquiteto? Eu acho que esse processo do plano diretor e o sistema que foi implantado da gestão dos planos diretores nos municípios, eles rotularam alguns procedimentos. Engessou, porque cada cidade tem uma característica de desenvolvimento e de fluidez da forma que ela tem que crescer, né? Então, é muita gente dando opinião sem conhecimento fundamentado, profissional, e de efetivamente saber quais são as necessidades e o curso que tem o desenvolvimento Tem atrapalhado urbano. Então um pouco no seu ponto de vista? São coisas que são até meio que inconcebíveis. Em vez de desenvolver uma área mais propícia a ter um polo gerador de serviço, de desenvolvimento, de crescimento, ao exemplo daqui da região do shopping, né?
e evitar um pouco de concentração em determinadas áreas, né? Em que cria um adensamento maior sem uma condição técnica para poder atender de água, de esgoto, de pavimentação, de tudo que a cidade precisa de equipamentos urbanísticos, né? Mas o caos hoje, fundamental de Balneário Camboriú, é trânsito, mas antes de buscar as soluções da forma de circular na cidade, tem que ser feita uma revisão imediata do plano diretor, com pessoas capacitadas, sem política de interesses no meio. Né? Pensando em futuro de Pensando em mesmo, futuro. Né? Não vai agradar uns, vai agradar outros e tal, mas tem que ter um norte. Então, o que está rigorosamente na minha visão, não tenho participado disso, é que não tem norte, não tem uma diretriz definida. Né? Essa é a minha opinião. Né? Infelizmente, né? E tem todo o potencial econômico, de qualidade de mão de obra disponível, né? De intelectos, né? E também criar novas matrizes de desenvolvimento para gerar oportunidade para os mais jovens. Esse seria o seu ponto de vista? Exato. Né? Em alguns pontos o senhor disse que não tem norte. Qual seria o seu norte? Se o senhor pudesse opinar hoje e pensar a cidade, o que você proporia? Eu proporia assim, primeiro, uma descentralização da construção civil nas áreas que estão ali. Claro que a tendência é quanto mais próximo do mar, mais valorizado. Todo mundo quer uma vista para o mar, né? Mas eu acho que pode criar outros nichos de desenvolvimento. Né? Acho que está pouco adensado aqui, não tem sentido a região da 4ª Avenida e Intermediária não ter um potencial de área construída, de construtivo mais elevado. Não tem o menor sentido. A única coisa que tem que fazer tem que classificar o que vai em cada setor desse, em cada região dessa aí. Né? E também o poder público incentivar o desenvolvimento de nova matriz econômica. Na área de computação, o exemplo de Blumenau, o exemplo de Florianópolis, né? Que tem que criar, colocar essa garotada toda jovem aí, na área de computação, que é a tendência total, né? Que eu acho que isso aí o poder público tem capacidade, inclusive financeira, basta ter vontade de fazer e criar esses polos de desenvolvimento na área. Ou seja, computação. sair um pouquinho do turismo e da construção civil Exatamente. E pensar em umas novas matrizes Exatamente, novas matrizes de de intelectuais, inclusive, né? Legal. Gente, esse foi o nosso bate-papo. Infelizmente o nosso tempo está terminando. Quero deixar os últimos minutos para o Erasmo fazer suas considerações finais. Te agradecer demais por ter aceito o convite e vir bater um papo com a gente hoje. E assim, eu fico muito grato com o teu convite. Você é uma pessoa especial nas nossas vidas. Nós somos amigos e amigos do pessoal lá de casa, né? Bastante tempo. E é uma oportunidade também de dizer para as pessoas que estão ouvindo a minha gratidão por ter sido tão bem acolhido nessa cidade maravilhosa, né? E que são tantos amigos que a gente fez durante essa trajetória. Eu até brinco quando eu vou no supermercado, ou eu vou a algum lugar comum na prefeitura e tal, que eu encontro o pessoal da mais antiga, né? E a gente diz assim, poxa, quanto tempo eu não te vejo e tal, né? Porque a cidade realmente cresceu e a gente não se enxerga muito por aí, né? Mas é aqui que eu pretendo terminar a minha vida. E eu espero que cada vez a tua geração mais jovem possa proporcionar o que tiver de melhor para todo mundo. Legal. Erasmo, brigadão, meu amigo. Foi um sucesso, saúde, tá? Muito sucesso ainda para o senhor, tá bom? Maravilha, para vocês também. Gente, tá aí, foi mais uma edição do Memória ABC, aqui pela rádio e pela TV Câmara. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Deus te abençoe, um grande abraço. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.